Oi, boa noite. Meu nome é Eduardo. Eu estou aqui com os companheiros de Jundiaí, do interior. A gente não é de São Paulo. Bom, eu não sei se isso aqui é uma atividade de formação política, né? Como a gente está percebendo. Mas estou aqui ouvindo com muita atenção a intervenção da Virgínia e do Edson. E a gente sente a necessidade, talvez, de de problematizar um pouco essa discussão, para torná-la um pouco mais concreta, por mais que seja uma atividade de formação. Então, eu gostaria de dar um informe do que está acontecendo no interior e de estabelecer algumas questões aqui que vão no rumo do que foi colocado, só que de um jeito um pouco mais próximo de uma experiência de luta de classes que é muito rica que nós estamos tendo e que, se a gente conduzir como deve, vai virar uma experiência de renascimento da esquerda. Pela esquerda mesmo, um renascimento de esquerda revolucionário. A título de informe, eu gostaria de dizer aqui alguma coisa que vai acontecendo numa região de interior, que é muito próxima aqui da capital, onde nós atuamos, e que tem a ver com a classe operária, assim como tem a ver com o movimento popular. Né? O que acontece é que está havendo agora todo um fenômeno que nós estamos protagonizando como nós podemos, que é de movimento popular, que é também operário. Ou seja, então a Virgínia coloca aqui a questão do programa de transição, chamando uma linha que o Trotsky coloca no programa de transição, que vai da organização dos trabalhadores de uma maneira mais ofensiva. Agora, o que nós estamos entendendo a respeito disso, pelo que nós entendemos, vivendo numa cidade operária e atuando em outras cidades também no nível regional, cidades que compõem aquela malha, aquela linha que perfaz ali o sistema ferroviário, nós estamos entendendo que, nesse momento, existe uma maneira muito concreta da gente começar a discutir isso. Existe a questão de milícia operária para fazer autodefesa. Existe a questão geral da gente estabelecer uma linha para a gente ter o piquete de greve quando ele acontecer. Mas a gente tem que, primeiro, ter as condições de fazer com que o movimento operário seja aquilo que ele precisa ser. De maneira que, hoje, nós estamos entendendo, nesse movimento que nós estamos conduzindo lá, que é popular e é operário, porque ele não é diretamente operário, porque a gente não tem condição, numa cidade como Jundiaí, que é operário e tem tradição de luta, de entrar na fábrica, porque a pelegagem mata a gente. Existe um processo de máfia no movimento sindical lá, que foi tomado pela força sindical, pelo PDT, em termos de partido, e pelo PT hoje, com o velho pessoal que vem da geração do Joaquinzão, no estado de São Paulo, aderindo todo ao PT, que é mafioso. A gente poderia falar aqui de vários processos criminais que aconteceram nos últimos 20 anos, que são escabrosos. Agora, na fábrica a gente não tem condição de entrar muito diretamente, mas nós temos condição de entrar no bairro. E no bairro a gente discute a questão da abertura das planilhas do transporte, por exemplo, dizendo o seguinte: tem que haver abertura da planilha? Tem. É um ponto de construção do movimento? Isso é. Mas nós também nunca podemos perder de vista que as planilhas do transporte do Estado burguês são sempre a planilha do patrão. Não é? Nós queremos tê-la aberta para saber quais são os lucros da patronal, do Estado patronal. Mas nós também queremos propor uma planilha diferente, que é a planilha da tarifa zero. E é a partir dela que a gente discute o que seria o sistema de transporte gerido por trabalhadores. Existe uma questão de democracia popular ou de democracia operária que nós estamos entendendo que pode ser discutida em termos teóricos, relativamente à discussão do programa de transição de um modo mais ou menos profundo, conforme nós tenhamos uma luta que, ao mesmo tempo, é contra a violência policial, é contra as planilhas do patrão, que a gente pode até abrir, mas que elas também não são satisfatórias, que também vai no sentido da gente ter uma mobilização de juventude, que tem uma relação com classe social, com raça, com a questão de gênero toda, que nós também abordamos. Agora, nós entendemos que, para a gente viabilizar isso, e partimos do princípio também, nas discussões que nós fazemos no interior, nesse momento, que toda discussão teórica e também de formação, ela tem que procurar ser concretizada, né, de uma maneira mais profunda. Nós estamos abrindo, por exemplo, uma discussão sobre a conlutas lá, sobre a CSP conlutas. Então, nós estamos entendendo que o primeiro passo da gente pensar concretamente sobre milícia operária, sobre autodefesa operária, é a gente ter oposição operária. E a gente tem um movimento de oposição. Existe uma discussão nesse sentido que vai junto com o movimento de bairro. Né?
Quer dizer, por mais que a gente não possa entrar diretamente na fábrica, porque nós não temos um acesso, porque não tem base social hoje para fazer um trabalho de oposição, e o momento é esse, porque toda crítica que a gente vai fazer ao Estado brasileiro hoje, ao Estado burguês atual, ela está muito próxima de uma crítica que a gente pode fazer de direções sindicais, porque são os mesmos setores. Né? Agora, nós entendemos que ter oposição operária e sindical é fundamental para a gente avançar em qualquer discussão de auto-organização dos trabalhadores. É uma discussão também de bairro essa. Por exemplo, em Jundiaí nós estamos discutindo hoje a formação de uma organização popular de novo tipo, que é para a luta direta. Como é que é esse processo? Como é que nós queremos chegar na organização popular, que vai ser também uma organização de fábrica? Nós estamos discutindo a questão do transporte, porque foi assim que a coisa surgiu lá, mas é com luta direta. Nós estamos passando por um processo lá agora que vem de periferias, e a auto-organização que nós podemos experimentar é de periferia primeiro, com a ocupação de terminais rodoviários, por exemplo. Fizemos uma ocupação de um terminal rodoviário central numa cidade operária grande como Jundiaí, que foi um sucesso, com um operativo pequeno, com 50 pessoas ali. Ocupamos um terminal, abrimos uma catraca. Ou melhor, fechamos as catracas e abrimos os portões do terminal. E é assim que a gente entende que a gente tem condição de fazer uma discussão sobre autodefesa operária e as questões mais para frente, fazendo primeiro uma mobilização que é de bairro, que é popular, que é de juventude, mas pelo que nós estamos entendendo, a gente tem que discutir primeiro a questão da oposição no sindicato de metalúrgico e nos outros sindicatos. Nós também temos, para terminar, quer dizer, nós também estamos sentindo uma dificuldade muito grande, e a gente tem tido condições de conversar sobre isso com companheiros de outras partes, quer dizer, nós estamos com uma dificuldade muito grande de informativo mesmo. Por mais que nós tenhamos organização na luta hoje, e por mais que nós tentemos hoje dar um rumo correto e concreto para a mobilização, nós temos tido uma dificuldade muito grande de entender o que é que está se passando no Nordeste inteiro, que está tendo luta lá. O que é que está se passando em Natal agora, o que é que está se passando no Recife, que é um processo prolongado, e tudo. Então, nós temos uma posição em relação à discussão que é levantada pelo programa de transição, quer dizer, nós temos, é uma discussão presente entre nós, né? Que vai nesses sentidos, quer dizer, para combater a burocracia, concretamente, tem que começar a haver oposição nos sindicatos. Se nós não temos condição de estar na fábrica para criar uma oposição operária que seja realmente vista pela classe, aquela coisa toda, a gente tem condição de ir nos bairros de periferia, que é onde o trabalhador mora, para estabelecer a partir daí todo o trabalho. E, em termos mais gerais, nós podemos entender que nós estamos com um problema de organização que é nacional. A gente tem tido muito mais facilidade de entender o que se passa na Grécia e no Egito do que entender o que se passa numa cidade próxima da gente. Por exemplo, nós sabemos que em Taboão da Serra está tendo processo agora. Será que a gente tem uma facilidade tão grande assim de entender o que está se passando em Taboão, de ter contato com o pessoal que está para fazer, que está discutindo seriamente uma ocupação de Câmara Municipal em Taboão da Serra, e etc.? Então, existe um nível de problema em relação ao movimento, que eu gostaria de colocar aqui e que é mais ou menos esse. Não, vamos abrir outras, né? Depois a gente aborda a colocação do companheiro. Oi, sou Beatriz. E eu queria levantar uma questão, até aproveitando que ele falou da questão da informação chegar, que é que você falou no começo do seu discurso que o problema, por exemplo, o MPL não queria abordar as questões estruturais do problema. E eu acho isso péssimo, porque realmente, mais do que se pensar pelos 20 centavos, você falou da questão do Feliciano, a gente tem toda uma sociedade doente. Mas, justamente por a informação não chegar, e a gente não tem uma população que está em vários lugares discutindo o que a gente está discutindo aqui, por exemplo. Então, a gente nem tem paciência para estar aqui, por exemplo, discutindo, ouvindo, ou pensando. Então, eu fiquei... eu não sei se eu estou certa no que eu estou realmente pensando ou questionando, mas eu não sei se propor uma discussão, assim, numa massa, pensando numa estratégia, não que eu não ache, teoricamente... ótimo que você falou, mas pensar numa estratégia onde você aborde as questões estruturais, você chegar lá para o operário que está trabalhando 12 horas por dia, está cansado, está voltando
estressadíssimo do trabalho, nem tem aquele tempo todo para refletir, se fazer essas discussões a mais, elas trazem um resultado. Não que eu não acho que a gente tem que se mobilizar, tipo, para mudar toda uma consciência, não só pensar na luta, tipo, não só pensar quando as bombas estão estourando, sabe? Tipo, pensar antes, porque talvez se a gente tivesse mobilizado antes, algumas coisas teriam mudado já há muito tempo. Mas eu fiquei me questionando sobre isso. Se, tipo, eu acho que é uma tática que vai funcionar, mas é só uma ideia, só por reflexão e só por realmente as informações não chegarem a todo mundo, a gente não ter todo esse espaço. É isso. Quem mais? Boa noite, eu sou o Pedro. Eu queria questionar uma coisa que vocês falaram várias vezes nos trabalhadores, estudantes, mas os trabalhadores eu queria saber se trata-se mais do proletário mesmo, do trabalhador de fábrica ou do transporte, alguma coisa assim, ou inclui a classe média, porque nas jornadas de junho, o que a gente viu bastante, depois principalmente que a mídia entrou, foi a classe média que tomou brutalmente a rua, só que você via assim, uma classe média uniformizada, todo mundo de branco, bandeira nas costas, cantando o hino nacional. O que eu acho uma coisa extremamente perigosa. Eu olhei para aquilo e falei, vixe, o que está acontecendo aqui? É um reprise da história. Aí eu queria saber assim, o trabalho na classe média, porque o Estado, quando ele está, como eu posso dizer, ameaçado, ou até a burguesia mesmo ameaçada, eles usam muito bem a classe média para os próprios interesses, e é uma classe que bastante alienada, como todas as outras, só que ali ela não sofre tanto quanto as classes mais baixas, e é muito fácil ser reacionário ali. Então eu queria saber exatamente em que nível vocês estão falando quando vocês falam trabalhador e qual é a estratégia para a classe média mesmo. Meu nome é Gabriela e eu tenho uma questão que tem um pouco a ver com isso, que é uma questão que me pega, que é dentro da classe trabalhadora, a falta de consciência de ser uma classe trabalhadora, né? Então, acho que com a divisão dos serviços, a fragmentação toda, tem uma parte da classe trabalhadora que não tem essa identidade. Então, é uma questão que me pega essa. E a outra é vocês relacionarem um pouco com a conjuntura do Brasil, essas lutas. Porque acho que a classe média ela oscila, né? Então, no momento que o Brasil está agora, inclusive de econômico, falam da nova classe C, né, dessa ascensão, as pessoas bem, né, aumentando o poder de consumo e tudo mais, como fica essa subjetividade para poder dar esse salto de qualidade mesmo na consciência? Boa noite, eu sou o Pedro. Assim, pensando na radicalização das mobilizações que teve em alguns outros lugares, né? E eu falo principalmente do Rio, que é um lugar onde a gente tem mais notícias, teve um aumento brutal da repressão. A Virgínia colocou até na fala dela, né, que a polícia, seu aparato, está usando armas sônicas, armas elétricas, e a gente teve a chacina na Maré, né, que matou 13 moradores da favela, e também, recentemente, sumiço de um trabalhador, né, na favela da Rocinha, o Amarildo, que foi desaparecido há alguns dias depois de ser visto saindo com policiais da UPP, que tem lá. Muitos setores na esquerda começam a falar em desmilitarização das polícias como um programa, né, como um programa para ser levantado e as pessoas se mobilizarem para, talvez, lutar contra a repressão e diminuir um pouco a violência policial no Brasil, que é brutal. Eu quero saber qual deve ser o programa dos revolucionários para pensar essa questão. Como a gente deve pensar essa questão da polícia.
São várias perguntas e todas muito boas. Eu não sei se a Vivi quer começar. Escolhe aí, depois eu... Vamos tentar aí, né? Bastante coisa. Para começar, na verdade, dialogando um pouco, acho que com o Pedro, que ele colocou sobre a questão da classe média, assim. Que eu acho que uma coisa que acabou faltando um pouco na exposição, mas que entra bastante no programa de transição, é uma definição que é importante, assim, que é de como conseguir fazer com que os trabalhadores consigam carregar as bandeiras do conjunto da sociedade, mostrando que eles têm o potencial de conseguir modificar a estrutura do capitalismo. Então, nesse sentido, pensar como que é possível a gente organizar e chegar a setores amplos da sociedade que consigam ver os trabalhadores como pessoas que são capazes, de fato, de levar no conjunto todas as suas demandas. Nesse sentido, conseguir pensar que a gente, como marxista, usa a palavra hegemonia, para explicar esse termo de hegemonia proletária, de como conseguir fazer com que fique clara para a sociedade de conjunto essa questão. E aí conseguir pensar, inclusive, como que é possível provocar uma divisão entre as classes médias, inclusive. Conseguir pensar como a gente pode incidir politicamente nessas questões com programas corretos que consigam colocar a classe trabalhadora à frente nesses processos de luta e conseguir fazer com que setores da pequena burguesia, da classe média, etc., inclusive setores do movimento sem terra, setores que não são propriamente trabalhadores, consigam ver, na verdade, que a miséria do capitalismo só pode ser respondida com a classe trabalhadora à frente, conseguindo, com os métodos de luta, barrar o sistema capitalista. E aí, por que pensar a classe trabalhadora nesse sentido? E aí poder responder, inclusive, em que medida a gente coloca a classe trabalhadora. Né? Para a gente pensar o seguinte, que todo mundo que é assalariado, a gente pode se considerar como um trabalhador. Né? Isso é uma questão simples. Mas para a gente conseguir pensar claramente o papel-chave que cada trabalhador cumpre na produção capitalista. Nesse sentido, a gente sempre coloca dos trabalhadores de fábricas, nesse sentido à frente, pelo papel fundamental de produzir as coisas mais essenciais para a existência humana. Então, os trabalhadores que produzem alimentos, se eles param, eles conseguem colocar um questionamento profundo de quem produz a vida. Né, de como conseguir reproduzir a vida cotidiana através da alimentação e etc., se esses trabalhadores param. É um peso distinto do que para os serviços de telemarketing. Agora, é lógico que o conjunto da sociedade tem que conseguir ver que os trabalhadores de conjunto produzem todos os tipos de necessidades, tanto as mais elementares para a sobrevivência, como as que o próprio capitalismo vai gerando e a sociedade vai desenvolvendo. Então, tanto é fundamental que todos os trabalhadores consigam chegar essa relação entre todos os tipos de trabalho, mas, obviamente, tem setores que são mais chaves e mais importantes para a produção, que não só questionam o lucro dos patrões, mas questionam o funcionamento da sociedade de conjunto. Então, de fato, existe diferença entre os trabalhadores, mas que a gente acha que, na verdade, tem que ser combinado essa relação. Né? Porque, inclusive, se só um setor, uma fração dos trabalhadores industriais paralisa, coloca um questionamento profundo, mas não é capaz de, sozinho, conseguir avançar na revolução. Inclusive, o elemento-chave do pensamento das demandas combinadas, né, tanto democráticas como mínimas, etc., é conseguir ver como consegue mobilizar o conjunto da sociedade para conseguir barrar o sistema capitalista. Porque é importante essa questão de como os trabalhadores precisam conseguir, de fato, ganhar a hegemonia dos outros setores. E, inclusive, colocando que a Revolução Socialista, por si só, a tomada do poder por si só, não resolve vários problemas. A questão da mulher, a questão dos negros, a questão dos homossexuais, não são tarefas estritamente da tomada do poder, mas são tarefas que seguem, na verdade, da revolução para conseguir modificar de conjunto a humanidade, de conjunto as estruturas, os pilares, tanto ideológicos, tanto da questão de como a sociedade hoje pensa a partir das misérias do capitalismo e como ela vai avançando. Então, conseguir apontar para todos os setores oprimidos, inclusive, que é preciso ter essa aliança com os trabalhadores, que é a chave de conseguir pensar como avança essa luta. Assim. Então, isso, para responder mais a questão do Pedro, que eu acho que se liga um pouco, inclusive, com o que coloca a Beatriz, assim, do bagulho que você colocou, que eu acho que é interessante pensar como, de fato, consegue chegar a essas ideias que a gente está fazendo aqui, ainda para poucos, nas massas que estavam na rua, de 100 mil pessoas. É lógico que tem que ter políticas combinadas, acho que em relação a exercícios de reflexão e encontros de grupos para discutir e pensar uma estratégia que consiga responder essas questões, mas também pensar como consegue tornar prático essa questão. Porque o programa de transição é um programa lindo, maravilhoso, a gente pode falar que está perfeito, que é correto, ótimo, beleza. Agora, enquanto ele for um programa que for só papel, ele não vai adiantar para nada, vai ser um papel vazio que a gente pode guardar na gaveta ou pode tentar panfletar, mas que vai ser só papel. Agora, como a gente consegue, inclusive, concretizar e nos processos de luta, conseguir evidenciando cada vez mais que é possível ter outro tipo de sociedade,
eu acho que é a forma de conseguir, de fato, a partir da demonstração prática, da experiência prática, conseguir ir colocando esses elementos que vão avançando na luta. Então, por isso que, por exemplo, a iniciativa de pensar quais programas a gente pode ter, e inclusive pensar, por outro lado, da atuação prática nesse sentido, de ver como a gente pode montar um programa que ajude a pensar essa consciência. Por exemplo, o Edson colocou da abertura dos livros caixa. Mas o que tem também de chave em levantar um programa como esse? Que se é possível o trabalhador ter compreensão e conhecer a economia a partir de setores parciais da economia, transporte, saúde, educação, etc., é possível colocar que é possível os trabalhadores também controlarem e planificar a economia de conjunto da sociedade. Então, cada vez mais dá elementos concretos que os trabalhadores podem sim gerir a sociedade. E, nesse sentido, ir conseguindo formar os trabalhadores, inclusive, como os setores revolucionários que podem cumprir esse papel. Porque hoje a gente vai pegar os trabalhadores que vivem hoje, são totalmente contagiados pelo senso comum. Não são em si revolucionários porque a gente acha que eles são super desenvolvidos, entendem a lógica do programa de transição e tudo mais. Mas, inclusive, vão se forjando enquanto revolucionários nesse sentido. Um pelo lado que eu já coloquei, dos lugares estratégicos que estão na produção, e por outro, pela experiência concreta que vão se dando de conseguir, de fato, organizar pequenas parcelas da sociedade até conseguir, de fato, organizar de conjunto a sociedade. Então, isso eu acho que é bastante chave. Assim. Aí eu acho que... Pode ser. Para pegar um pouco do que o Pedro, o outro Pedro... eu estava vendo e falei, nossa... em relação à polícia, que eu acho que é um debate importante de fazer, inclusive, para a gente poder pegar um pouco do que é o mesmo programa de transição. Assim. Tipo, quando eu coloquei aquele elemento de como uma demanda democrática ou mínima pode cumprir um papel de, por um lado, contribuir para desgastar cada vez mais e evidenciar que o Estado burguês não pode responder nenhuma das nossas tarefas, por outro lado, também pode ser levantado demandas que consigam fortalecer ou criar ilusões novas no regime capitalista. Nesse sentido, a gente pensar qual o papel que a polícia cumpre concretamente, qual que é o caráter da polícia. A gente sabe que é um caráter de classe e que defende os interesses dos capitalistas, de defender a propriedade privada, de conseguir manter o sistema capitalista bem forte, sem a possibilidade de ter enfrentamento direto e de colocar em xeque esse sistema. Então, a polícia tem esse papel bem consolidado, que ela vem, inclusive, historicamente, da questão aqui no Brasil, especificamente, dos capitães do mato, que iam perseguir escravos negros que fugiam para poder manter a propriedade dos senhores feudais naquela época. E senhores de engenho, etc. E, nesse sentido, eu consegui ver que a polícia tem um histórico todo, na verdade, de uma perseguição ao conjunto da população. E como é possível pensar, então, nesse sistema capitalista, uma polícia que fosse mais democrática, uma polícia que não cumprisse esse papel, uma polícia ao lado dos trabalhadores? Fica um pouco ilógico, assim, fica uma reflexão um pouco ingênua nesse sentido. E levantar um programa pela desmilitarização da polícia é desconsiderar que tanto a polícia civil quanto a polícia militar são assassinas da população. Que tanto a polícia, quanto o BOP, quanto a polícia civil, quanto qualquer tipo de instituição militar do governo e da burguesia, estão a serviço de assassinar milhares de negros nas periferias todos os dias. Estão a serviço de fazer o que fizeram na ditadura militar, que era conhecido como Operação Tarântula, de caçar as travestis nas esquinas e jogar no rio Tietê. É esquecer que em momentos mais conturbados, de momentos mais revolucionários, a polícia se alia a grupos fascistas, ilegais ou legais, para conseguir, de fato, proteger cada vez mais fortemente o sistema capitalista. E se a gente levanta um programa pela desmilitarização da polícia, a gente contribui para um senso comum que acha que a polícia, apesar da repressão que faz, etc., ainda pode cumprir algum papel positivo para os trabalhadores e para a juventude, que seria ligado à proteção, à questão de segurança. E isso cada vez fica mais mentiroso, porque a gente sabe que, na verdade, é impossível ter segurança e não tem condições básicas de vida, como moradia, saúde, educação, etc. Então, na verdade, quando a gente levanta um programa como desmilitarização da polícia, acaba contribuindo muito mais para uma ilusão na instituição militar da polícia, que se ela não fosse militarizada, ela teria um caráter diferente, que seria menos agressiva, que seria menos assassina, que seria menos defensora da burguesia e do sistema capitalista, do que, de fato, conseguir colocar essa demanda como uma forma de conseguir fortalecer a luta contra o sistema capitalista. Então, na verdade, o que parece uma demanda progressiva, uma demanda praticamente mínima, de querer que a polícia seja não militarizada, na verdade, não responde em nada. Na verdade, ela contribui cada vez mais para uma ilusão de uma instituição policial que, na verdade, não pode responder, pelos elementos que eu já coloquei. Assim.
Então, na verdade, a gente se coloca não pela desmilitarização da polícia, mas coloca que a única forma, a única resposta que pode ser dada para essa instituição militar seria a dissolução da polícia. E que colocar no lugar? Aí a mensagem dos trabalhadores, em momentos que podem concretamente utilizar essa ferramenta de luta, colocar de pé milícias operárias, que consiga de fato seus próprios trabalhadores armados para defender as suas reuniões, defender a sua imprensa, defender a sua organização e conseguir defender a revolução que vai estar em curso. Nesse sentido, conseguir levantar totalmente uma independência das instituições burguesas para conseguir avançar na luta com independência de classe, etc. Não, beleza. Para mim tá ótimo. Só vou tentar pegar algumas coisas, então, dialogar com as outras perguntas, assim, porque eu até vou tentar chegar nas outras partindo da primeira colocação do companheiro Eduardo aí de Jundiaí, porque acho que na verdade acho que todas elas se articulam meio em torno de um ponto, que era o ponto que a gente ia fechar a intervenção inicial, mas resolveu parar para dinamizar o debate. Que é o seguinte, tem um pouco a ver com isso que a Virgínia falou, de que se o programa de transição ficar o papel não faz nada. Tem gente na esquerda, por incrível que pareça, que acha que o programa, se você escreve ele já resolve, porque as massas, quando quiserem, elas vão buscar o programa. Né? Nós achamos que isso é uma típica visão idealista, né? Típica de setores acadêmicos, intelectuais, que se acostumaram à triste realidade que a gente vive, mas que vai mudar, que é de que o marxismo está totalmente separado do movimento de massas hoje, e do movimento operário em particular. Nós achamos que isso tem uma explicação histórica de ter acontecido, essa separação brutal entre as ideias revolucionárias e as massas, que a gente abordou um pouco na sexta-feira passada, e eu não vou cair na armadilha de tentar voltar de novo nisso. Mas fica para o debate depois, ou seja, tem explicação histórica para isso ter acontecido. Agora, entender que tem uma explicação histórica para isso ter acontecido é o primeiro passo para entender que isso não foi sempre assim, e a tendência não é que continue sendo assim. A tendência é o oposto. A tendência é que a juventude e os trabalhadores, cada vez mais, à medida que o capitalismo aprofunda a sua crise, que as organizações tradicionais, que se dizem de esquerda, mas não são revolucionárias, aprofundam a sua degeneração, na medida em que preferem se aferrar ao semi-cadáver do capitalismo do que oferecer uma perspectiva para a juventude. Por exemplo, o PT no Brasil. Por exemplo, o Partido Socialista na França, que está fazendo a austeridade. Por exemplo, o Partido Socialista na Grécia, que também foi quem implementou os planos de austeridade da Troika da União Europeia. Por exemplo, as direções reformistas do movimento de massas de conjunto. Né? Então, se a tendência é essa, o capitalismo aprofundar a sua crise, e os setores reformistas, os setores que são inimigos da revolução, irem se desmascarando, isso coloca um espaço crescente, novo, ainda inicial, mas crescente, para que esse abismo entre as ideias revolucionárias e o movimento de massas vá começando a ser superado. Agora, tem uma questão que eu acho que tem muito a ver com várias inquietações que eu vou tentar responder assim, que é o seguinte. Tirando as épocas claramente revolucionárias, quando grandes acontecimentos empurram as massas da população para não ter outra alternativa além da revolução, tirando esses momentos, que são raros na história, mas são decisivos, o dia a dia do capitalismo é o dia a dia que o Marx expressou muito bem naquela frase. Né? As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Se a burguesia não conseguisse criar todo um aparato para que o senso comum das massas fosse de buscar uma certa compensação pela sua miséria diária, assistindo um pouquinho da novela e ou indo na igreja no domingo, ou coisas desse tipo, e não tivesse consciência da sua força e sua capacidade transformadora, o capitalismo não teria se sustentado nem sequer um dia, muito menos tantas décadas e até séculos como a gente vê até hoje. Tá certo? Agora, qual que é a questão fundamental? Para dialogar com a questão da Beatriz, que eu acho que tem a ver com a questão da Gabriela e etc. Né? Pô, mas o trabalhador não está muito cansado para uma discussão tão pesada, depois justamente dessa brutalização que o capitalismo faz com ele? Em certo sentido faz. O trabalhador não está muito, não só cansado fisicamente, mas espiritualmente né, dominado por essa ideologia burguesa que eu falei antes? Com certeza. Agora, a questão é, a realidade vai colocando questões que exigem resposta. E a questão é, os trabalhadores eles não desenvolvem, nenhuma classe, mas os trabalhadores não se desenvolvem de uma forma homogênea e linear.
trabalhadores vão formando, à medida que têm experiência histórica, setores de vanguarda, setores de retaguarda. Se você for em qualquer categoria de trabalhadores e for discutir o que opinam sobre os protestos que tiveram em junho, você vai ver gente que vai dizer, eu participei. Você vai ver gente que diz assim, puta, eu não pude participar, mas eu estava apoiando com tudo. Você vai ver gente que vai falar assim, não, eu acho que estava bom até quando começou aquele negócio daquele vandalismo. Já começa a ideologia da televisão fazer o seu trabalho. E assim por diante. Até setores que não é muito comum, mas até tem, você encontra setores que nem tchuns. Ah, isso aí não dá em nada, isso aí tem muito, na verdade. Fiz uma brincadeira aqui, mas tem muito. Então, a consciência de classe, ela, como nada na natureza nem na história, se desenvolve de forma linear e homogênea. O nosso pensamento é que tende a achar que as coisas fazem assim. Nosso pensamento cria essa ilusão. Mas, na realidade, não é assim que se dá. Então, a consciência de classe, como se dá? Essas experiências podem ou não formar uma vanguarda, uma linha de frente. Ou seja, um setor, uma organização, uma coordenação, uma articulação entre diversos setores. Isso que eu queria dialogar com o companheiro lá de Jundiaí. Isso que vai acontecer no Tabuão, eu nem estou sabendo. Também não estava sabendo com essa profundidade que está acontecendo em Jundiaí. Agora, eu acho que o marxismo, inclusive, ajuda a gente a ver isso, e a história mostra que quando a situação começa a mudar, como começou a mudar depois de junho, esse tipo de exemplo começa a se multiplicar. Começa a se multiplicar, e não precisa do programa de transição para isso começar a se multiplicar. Porque basta as massas começarem a sentir um pouco mais de confiança nas suas forças. E esse foi o papel revolucionário que a juventude teve em junho. Devolver a confiança nas próprias forças. Começar a devolver. E é para isso que a burocracia sindical, inclusive, está empenhada para que os trabalhadores, enquanto classe, não embarquem nessa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. Mas antes. Então, esse devolver a própria confiança, de que é possível mudar, de que é possível confiar nas suas próprias forças, isso vai gerar fenômenos em todo o Brasil, como está em outros países do mundo de forma mais avançada. Agora, a questão é, esse processo espontâneo, aqui, Tabuão, Jundiaí, não sei o quê, lá na Zona Sul, quem viu, está acontecendo no país. Ele automaticamente, ele vai crescer com a velocidade e a consistência necessária para vencer a resistência dos exploradores? Para vencer, porque a gente viu lá a mídia manipulando, e um setor de classe média meio babaca, indo lá na Paulista, mandar a esquerda baixar as bandeiras. Isso aí, na hora assustou um pouco, mas se você olhar mais fundo, essa mesma direita lá é quem mais está com medo agora, do país começar a mudar. Não é a esquerda que tem que estar com medo agora. Agora, esses setores têm uma certa consciência de classe. Em Brasil teve um golpe em 64. Né? A gente tem a história do capitalismo, também a história dos golpes sangrentos que a burguesia dá, se apoiando em setores da classe média, etc, 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 quando ela tem medo de perder. Então, a questão é a formação de uma vanguarda, a formação de uma linha de frente, de uma organização de fato revolucionária dos trabalhadores da juventude. Pode ser um elemento para não deixar que essa espontaneidade siga seu próprio ritmo sem ver. Porque a luta de classes ela é uma luta entre classes de fato. A luta dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores não se dá no vazio. Ela tem um inimigo, claro. Então a questão é, como evolui essa correlação de forças? O grau de consciência, de firmeza da classe trabalhadora e o grau de consciência e reacionarismo e violência e truculência da classe dominante. Essa relação é que vai determinar revolução contra revolução, qual vai ser o curso que o país vai tomar. Tá certo? A gente viu um processo enorme a partir da Guerra Mundial acontecer na Rússia, que levou à primeira revolução operária no mundo, e a gente viu um processo nos anos 30, uma crise que se arrastava de mais de uma década na Alemanha, em que você tinha milhões de operários que se reivindicavam comunistas, que se reivindicavam socialistas, e que, pela traição dessas direções, dos dois partidos, PC comunista, stalinista, na verdade, e a social-democracia, que eram os reformistas da época, o PT da época, conseguir dividir a classe trabalhadora e permitir que um imbecil como Hitler tomasse o poder, tá certo? E depois esmagasse a classe operária. Então, essa combinação mostra o quê? É necessário, ou a gente vê um terceiro exemplo, um processo como na Espanha, onde você tem uma revolução que dura quase uma década inteira. Começa em 30 e vai terminar lá em 39.
E que as principais direções, entre os anarquistas, não queriam tomar o poder e deixaram a coisa em banho-maria até o ponto da reação franquista, na época, se fortalecer ao ponto de conseguir, depois de muitas tentativas, impor um golpe de Estado. Em 64, no Brasil, as coisas não chegaram tão longe antes do golpe vir. Então, essa é a questão. O programa, ele se responde, ele precisa se materializar em homens e mulheres capazes de ir ao movimento de massas. De penetrar no movimento de massa, penetrar nas organizações dos trabalhadores, da juventude, do bairro, e levar essas ideias revolucionárias. Agora, por que isso é chave? Porque essa vanguarda, se ela está falando essa linguagem que a gente está falando aqui, do programa de transição, que nada mais é que a linguagem da síntese histórica das próprias lutas dos explorados, que a classe dominante faz questão de apagar essa memória. O que o partido faz não é nada mais do que recuperar essa memória. Porque os livros de história que estão por aí são para contar a história que a burguesia quer que as massas acreditem. A história verdadeira, a memória só vem pela organização. Então, se esse setor de vanguarda se organiza e vai, e tem os homens e mulheres decididos a dar sua vida para isso, a entregar sua vida para isso, e ver que não tem tarefa mais grandiosa para uma vida do que essa, por que eles podem cumprir esse papel? Porque, é o que eu estou falando, porque essas ideias não são alheias. Essas ideias não são alheias à experiência histórica do trabalhador. São as ideias que correspondem à sua própria. Porque senão os reformistas não iam ter que mentir, trair, enganar para poder manter sua hegemonia. Se o Lula fosse lá desde 78 e falasse a verdade do que ele pensa dos trabalhadores e do capitalismo, etc, 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 ele não teria se mantido. Os reformistas sabem que para se manter eles têm que falar vermelho, têm que fingir que são revolucionários, têm que fazer uma série de coisas. Então é preciso que tenham uma vanguarda que sabe qual é o papel dessas direções atuais e que não deixe. Quer exemplo maior? Quando estavam as jornadas de junho aqui, no Brasil, a juventude mudando a situação totalmente a partir do seu próprio método de luta, horizontal, como vocês quiseram chamar. Por que as centrais sindicais, os sindicatos, não chamaram uma greve geral durante o processo? Se tivessem algum compromisso com melhorar a situação, com a luta por um Brasil melhor, como eles falam. Que fosse por isso só. Por saúde, pelas demandas difusas que tinha na época. Por quê? Porque não tem, porque tem um compromisso total. Porque eles precisam, primeiro, impedir que essa confluência aconteça. Depois, quando a coisa começa a baixar, para não perder seu prestígio, eles chamam lá um dia de paralisação, dia 11 de julho, e chamam agora um outro dia 30 de agosto. Agora, mais uma vez, os revolucionários não são sectários. Eles falam, a burocracia sindical vai ser obrigada a chamar uma paralisação assim? Então vamos com tudo. Vamos com tudo e vamos mostrar que nós somos os que querem realmente ligar as coisas. E isso é difícil para um trabalhador entender? Eu acho que não. Então, tudo isso que eu estou falando de forma um pouco mais longa do que eu queria, até peço desculpa, é para dizer, a evolução da classe trabalhadora, da consciência da classe trabalhadora, não é homogênea e linear em bloco. Ela vai se dando por camadas. O que a gente está discutindo aqui é possível, existe condições no Brasil para formar uma organização de centenas, quem sabe de alguns milhares de trabalhadores e jovens, com ideias revolucionárias, com disposição para penetrar no movimento de massas, aonde quer que ele esteja, e levar essas ideias? Se isso for possível, as próximas manifestações de massas podem ter outra característica. 100 mil na rua, com o que vieram assistindo televisão nos últimos anos, é uma coisa. 100 mil na rua, com a influência de um setor de vanguarda organizado, com um programa que faça sentido, que tenha articulação interna, que tenha anexo, que mostre a relação entre a luta de hoje e a luta de amanhã, é outro processo. Então essa a aposta que a gente está fazendo. Esse é o diálogo que a gente quer fazer, porque a gente acha que tudo que a gente vem fazendo até agora, nossa organização, etc., tinha um significado até essa mudança. Se você quiser mais historicamente, um significado até o capitalismo entrar numa crise brutal entre 2007 e 2008, no mundo. Só que aqui no Brasil ainda não estava se sentindo. A crise econômica, contudo, ainda não começou tão forte, apesar de que a euforia já acabou. Agora, a luta direta começou. Então esse é o novo momento. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que colocar, e por isso, ver que esses medos meio céticos que a gente tem, mas será que os trabalhadores vão entender? Na verdade, eles respondem mais à etapa anterior do que à atual. Porque isso eu convido cada um que fez essa pergunta,
que ela surgiu para mim de formas diferentes em mais de uma intervenção, a participar, por exemplo, de atividades como a gente está fazendo em porta de fábrica, onde a gente vai na porta da fábrica e o trabalhador olha e fala assim, puta, cara, o sindicato não aparece, vocês vieram, ajuda a gente a organizar uma greve aqui. Ou então, quando vai ser a próxima manifestação? Isso é o que está na cabeça dos trabalhadores. Eles ainda não estão com tudo, porque as suas organizações impedem. Mas isso está na cabeça. Então esse é um terreno que eu acho que é muito fértil para a gente ir discutindo. Desculpa ter me alongado um pouco. Acabei respondendo mais ou menos uma série de coisas, não sei se deu, mas o resto eu acho que a Vi tinha pegado bem. Só um elemento só, já que eu falei da Alemanha. A Alemanha é uma amostra. A classe média, a Gabriela falou no meio da pergunta dela, a classe média oscila. A classe média oscila, mas outra coisa, a classe média se divide também. A classe média se divide. Porque alguns setores vão ser mais ligados à burguesia, vão preferir uma saída, um golpe de mão mais forte da burguesia para manter a ordem. Outros setores vão ser obrigados a se ligar com a classe revolucionária, com a classe que tem um futuro para mostrar. Será que a classe média brasileira, frente a uma alternativa, revolução ou um novo 64? Eu acho que grande parte da classe média vai ficar em cima do muro até o último momento. E sabe quem que vai decidir? Qual lado for mais decidido. Qual lado tiver mais firmeza. Se você tiver uma esquerda que capitula, que cede as posições, como tivemos em 64, a classe média vai para o lado mais forte. Agora, se os trabalhadores mostram que realmente tem uma decisão, e além de decisão tem um futuro a dar, eu acho que uma boa camada da classe média, um bom setor, vem para o lado nosso. Não vai preferir o fascismo, não vai preferir a contra-revolução, não vai preferir o Marco Feliciano não só fazendo o projetinho dele da cura gay, mas determinando o que se ensina nas escolas no Brasil inteiro. Eu acho que não. Acho que a classe média tem uma certa expectativa de uma vida melhor também. Então, cabe a nós ter essa perspectiva que a Virginia falou. Mostrar que os trabalhadores não estão preocupados só com o seu próprio umbigo, nem com o seu salário, nem com o seu negócio. Não, eles têm uma perspectiva para oferecer para toda a sociedade. Acho que essa é uma questão vital que o Programa de Transição expressa melhor do que a gente conseguiu fazer aqui, mas a gente conseguiu dar alguns elementos. Eu já vi uma pessoa que levantou a mão para fazer outra pergunta, não sei se a Vi quer falar.